Agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Muito boa tarde, esse é o programa Mais Saúde, que hoje tem um presente para todos os ouvintes. Vocês que me escutam tanto falar, precisa tirar o leite, precisa tirar o glúten, que são alimentos que têm proteínas de difícil digestão. E aí eu fico recebendo uma série de e-mails e testemunhos com os benefícios da retirada, enfim, de alguns alimentos, né, do dia a dia. Hoje vocês vão ter um testemunho, temos aqui uma convidada muito especial, é a Cláudia Marcelino. Ela é autora de um livro chamado Autismo, Esperança pela Nutrição. História de vida, lutas, conquistas e muitos ensinamentos. E este livro traz também receitas alimentares compatíveis com autistas, celíacos, alérgicos, intolerantes e adeptos de uma dieta sem glúten e sem leite, que é tudo aquilo que a gente gosta. E agora vocês vão ouvir o testemunho desta mulher, desta mãe, que vai, enfim, dar um testemunho e mostrar para vocês o que foi que aconteceu na vida dela depois que ela retirou alguns alimentos, mas principalmente essas duas proteínas mais complicadas. Cláudia, que é do Rio de Janeiro, está aqui nos nossos estúdios da Rádio América, ao vivo para todo o Brasil. Muito boa tarde, minha querida Cláudia, bem-vinda. Boa tarde, Gisele. Prazer enorme estar aqui, né? Cláudia, conta para os nossos ouvintes, assim, o que aconteceu na tua vida que fez com que você escrevesse esse livro? Primeiro eu tenho um filho com autismo, né? Maurício, ele hoje está com 19 anos. E, Maurício foi diagnosticado tardiamente, apesar de eu já saber que tinha alguma coisa de errado com ele, alguma coisa que não ia bem no seu desenvolvimento, já desde bem novinho, coisa de antes dos 2 anos, né? E eu procurava médicos, pediatras. Normalmente todo mundo falava que era coisa da minha cabeça, que não tinha problema nenhum, que ele era uma criança super saudável e que era coisa minha. Cada criança tem seu tempo e que ele era uma criança normal, né? Mas aquilo permanecia, né, na minha cabeça e no comportamento dele, né? O comportamento que meu filho exibia não era um comportamento típico da síndrome do autismo. Eram comportamentos distintos, diferentes de uma criança normal, mas não era uma coisa assim muito comprometida, não era assim realmente aquela coisa que as pessoas olhavam e falavam, tem alguma coisa diferente. Mas o que mais te chamava assim, o que era, porque mãe é mãe, né, não adianta, o que te fazia ver, não, tem alguma coisa diferente com o Maurício? Ele era uma criança muito meticulosa, né? Ele era muito observador. Detalhista? Detalhista demais. Tudo tinha que estar ordenado. Organizado. O tapete na posição certinha, o tapete da entrada da porta. As 4 cadeiras da mesa de jantar ordenadas na situação direitinha. O tênis dele tinha que estar com milimetricamente o lacinho no local. Coisa que criança, muito menos menino, vai tomar conta disso, né? E assim, uma coisa também que eu tive comentando com uma amiga é que ele adorava brinquedo, ele brincava tinha bonecos, ele adorava um bonequinho do Power Rangers na época, né, que davam muito na televisão e tudo, e ele estava brincando com aquilo, e se outra criança chegasse e pegasse aquele brinquedinho, ele não fazia questão. Uma criança de 2 anos, 3 anos vai fazer um escândalo, vai bater no outro, é meu, aquela coisa da possessividade, né? É meu, ninguém acha que eu tô brincando com ele, ninguém vai pegar. E ele não. Tudo bem, né? Dava pro outro e ficava. Ele tinha também uma fala, ele falava de tudo, mas ele falava assim, ele tinha interesses
Seletivo. Seletivo. Ele era muito seletivo nos interesses dele, adorava. Só falava o que ele achava interessante. Exatamente. Ele só pedia ou respondia. Ele não perguntava nada. Tá? Ele não tinha curiosidade da criança de o que é isso, o que é aquilo, os porquês. Ai, que até atormenta, né? Tudo, ai, o que é, por quê, né? Ele não tinha isso, mas tudo que você perguntasse, ele respondia de imediato. Ele pedia também tudo que era necessário para ele. E ele tinha muita interesse assim, em televisão. Então ele sabia de toda a programação, dos anúncios, os comerciais, os jingles, os personagens, tanto o nome do ator ou da atriz, quanto o personagem que ele estava fazendo. Quer dizer, para uma pessoa de fora, é uma criança absolutamente normal. Sim, porque ele atendia chamados, ele apontava coisas, características assim de crianças com autismo, que você fala assim, olha, essa criança tem autismo. Que era o parecer surdo, o não apontar, o usar uma outra pessoa como ferramenta para o que ele quer, te puxar para levar onde ele queira e te mostrar o que é. Isso ele não tinha. O afeto, a falta de afeto, então não querer ser tocado ou não procurar outra pessoa, isso são sintomas de autismo e ele não tinha. Tá certo. Não era claro, não era característico. Isso foi até quantos anos? Isso foi até os 5 anos. Quer dizer, você levava o Maurício no pediatra e o pediatra dizendo não, ele é uma criança normal, etc. Agora, o que foi que começou a chamar a atenção dos médicos, que eles começaram a dizer, não, de fato tem algo diferente? Pois quando ele estava assim, próximo de completar 5 anos... Ele já estava na escola? Já estava na escola, ele ia muito bem na escolinha. E o comportamento? Ele entrou com 3 anos na escolinha. E as professoras não achavam que tinha... Aí eu perguntava, ia nas reuniões, né? Poxa, meu filho é diferente, né? Ele tem essa... Que isso, mãe? Cada criança tem seu tempo, ele participa de tudo, ele é super ativo, ele tem amigos, ele tem o melhor amigo, ele apontava. Você mostrava uma foto, aquelas fotos de turma, de criança, você mostrava, perguntava quem é esse, ele apontava um por um e dizia o nome de todos eles, se gostava, se não gostava, o que fazia. Né? Então, elas falavam, não tem nada de errado. Né? Aí, aos 5 anos... Pois é, próximo de completar 5 anos, eu levei minha filha, nessa fase eu já tinha uma... Porque o Maurício é seu primeiro filho, né? Meu primeiro filho, e quando ele estava com 3 anos eu engravidei, com 4 anos, quando ele completou, antes dele completar 4 anos, 2 meses antes, a minha filha nasceu. E no finalzinho desse ano, ela estava com meses, eu a levei numa pediatra. Uma pediatra nova, não era nenhuma que eu tinha levado ele, nem nada. E eu precisava ir com ele, não tinha ninguém que tomasse conta, né, e tal, era eu a tiracolo com os dois. Então eu fui para pediatra para atender a minha menina. E ele foi de carona. De carona ali, né, então nada. Só que ela estava conversando comigo e fazendo a consulta com minha filha e olhando o Maurício. Olha. Assim, né, na sala, observando ele. Ele estava sentado, prestando atenção na conversa toda, não estava mexendo, nem pulando, nada. Estava sentadinho, prestando atenção, mas quietinho. Do jeito que ele entrou, ele ficou. E ela perguntou, e o Maurício, né, tem alguma coisa? Você quer me falar alguma coisa sobre ele e tal? Falei que não, né, e que... Mas assim, que eu... Aí coloquei a história, né, que eu ia a médicos e tal, e ninguém me falava nada. Falavam que ele era normal, mas eu achava que tinha alguma coisa diferente com ele. Aí, isso foi final de ano, né, ela perguntou a ele se ele já tinha escrito a cartinha dele para Papai Noel, pedindo o seu presente. E ele tinha, e ainda hoje tem, uma linguagem corporal incrível. Ele pode não falar nada,
mas você entende, ele tem feições, ele tem Gesticula. jogo de cintura, gesticula, ele faz tudo que você percebe O que ele quer dizer? tá se passando ali na mente dele, né? Então, quando ela perguntou, ele olhou assim pra ela e franziu o olho, assim, franziu a testa, assim, né? Tipo, Que isso? que? Tá falando o quê? E quem não conhece Papai Noel, né? Tô voando, né? O quê? Aham. Que isso, né? Aham. Aí ela foi e falou, mãe, realmente tem alguma coisa errada. Né? Uma criança nessa idade Aham. já ia abrir o verbo aí e colocar toda a lista dela de Exato. presentes, né? Agora, o que eu fico encantada é você... Eu vejo ali o caminho de Deus, né? Porque você precisou ter sua filha, ele estar com você, e você é uma outra médica, um outro profissional que nem estaria diretamente, assim, consultando o seu filho, mas a observação, né? Exatamente. Não puxando a sardinha para nós mulheres, né? Mas nós mulheres, né, temos um olhar, assim, diferente, né? E daí, a partir daí, é que você começou a busca... Aí eu comecei, aí ela falou, bom, deve realmente ter alguma coisa errada aí, mas você vai fazer o seguinte, você vai procurar um médico que eu Vou te recomendar. acho legal, né, vou recomendá-lo, você vai procurar e ver o que ele acha, vai fazer exames, não sei, é um especialista, Mas já era um psiquiatra. Ah, tá. E você vai até lá ver o que ele te diz. E nesse meio tempo, eu falei com ela que eu estava querendo tirar ele da escolinha que ele estava, colocar em outra, que era mais próxima, era na minha rua, então facilitava por causa da bebê e tal. Aí ela, você não vai falar nada na escola e vai matricular o seu filho lá, normalmente, como se nada tivesse acontecido. E a vida que segue. Aí eu, tá bom. Aí fui para o psiquiatra, começaram, né, os exames, aquela coisa toda, e até que ele falou, bom, realmente seu filho é autista. Mas você nunca imaginou que poderia ser autismo? Sempre imaginei. Você sempre imaginou. Olha aí, mãe é mãe, né? Sempre imaginei. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, assim, mas naquela época, a gente não tem a facilidade da internet que tem hoje, que você chega lá, digita autismo e vem... Tem um monte de coisa. Aquela bateria de coisas já te dando toda... Tudo. Que você precisa e não precisa tem ali, né? Então, eu não tinha essa facilidade. Ou a gente tinha que correr para consultas médicas e o profissional que vai te dizer o que é. Ou então você vai procurar eu iria procurar em bibliotecas, né? Públicas ou particulares, mas teria que me deslocar até uma biblioteca para fazer pesquisa. E eu tava com uma bebê, eu não tinha tempo para isso. Então eu tinha que confiar no que os profissionais estavam me falando. E nisso, o Maurício começou um tratamento que nós poderíamos chamar de clássico, né? Isso. Em que a nutrição era observada, Nunca. nem se tocava no assunto. Não, de forma alguma. E nesse roteiro você foi observando o seu filho sendo tratado durante quantos anos da mesma forma? Sim, logo depois dos 5 anos ele foi diagnosticado. Esse tempo foi passando e tal, logo depois dos 5 ele foi diagnosticado. E aí o médico falou, né, ele realmente tem autismo e o que nós vamos fazer? Medicá-lo, porque nessa época ele já estava com a hiperatividade fora do controle. Né? Ele foi até os 5 anos e alguns poucos meses, essa criança que eu expliquei antes. Né? Poderia ser considerada até normal, que passaria aos olhos dos outros como uma criança absolutamente saudável, sem problema nenhum. Eu tenho um vídeo dele aos 5 anos de idade participando do aniversário de 1 ano da minha filha. Ele, assim, completava 5 anos em maio e o aniversário de 1 ano da minha filha foi em março. Então, ele participando, uma festa enorme, né, com temática, festa da Disney, com bolas, com... Gente, detalhe, eu não contei pra vocês. A Cláudia, o que você fazia profissionalmente? Eu era banqueteira. Pois é, gente. Eu tinha serviço de buffet. Pois, vocês imaginem, vocês já estão entendendo ali, na hora de uma transição, que não foi isso pra vida dela. Bom, aí então você estava fazendo uma super festa para o 1º ano da sua filha, aquela coisa linda. Participando, né, se pais de autistas hoje veem
essa fita, ele assim, não é que ele não tinha, não era, ele era diferente, mas ele tinha tudo o que um autista teria que ter para ter um bom desenvolvimento. Porque ele tinha tolerância sensorial perfeita, né? Vamos ele estava no meio. Tolerância sensorial, o que é isso? Ele estava no meio de uma festa super barulhenta, com um monte de gente que ele não conhecia. Não tolera barulho, não. Né? Isso é uma gente coisa que não conhece, o inesperado com a de repente uma bola alta, que estoura, a bola que estoura, pessoas que ele não conhece, muito estímulo visual, de cheiro, de audição, uma festa infantil. Exato. Imagina, nossa festa, né? E o Maurício ali na boa. E ele ali na boa, participando de tudo, cantando parabéns, cantando Rá-Tim-Bum pra irmã, chamando a Ana Luísa, procurando todos ao redor dele, aonde que a mãe estava, onde o pai, o irmão, a avó, quando ele viu que a vozinha estava atrás, ele dá um sorriso, fica todo feliz que tá todo mundo ali. Cantando, né? Apagando a velhinha, participando, normal. A partir daí é que começou. A partir daí... Parece que quando diagnosticou a coisa apareceu, veio à tona. Foi mais ou menos assim. É estranho isso, né? Mas eu acredito que tenha mais coisa atrás disso. Com certeza. Porque é impossível, assim, uma criança num prazo de 1 ano, aconteceu o que aconteceu com ele. Porque no ano seguinte... Ele já era uma outra criança já era completamente outra criança, diferente. Já não tinha mais nada disso. Ele já não falava mais. Olha, gente, ele não falava. Ele só continuou falando mãe. Era a única palavra que até os 16 anos de idade foi a única que nunca... Dos 5 aos 16... Ele só falava mãe. Foi a única palavra. Então vocês imaginem uma criança que tinha todo esse comportamento absolutamente assim, participativo, brincava, etc. De repente parou de falar e só falava dos 5 aos 16 anos uma única palavra: mãe. Mãe. E super bem cuidado, né? Porque exatamente. Você fez tudo que estava a seu alcance. Exatamente. Só que você, apesar de fazer tudo que estava ao seu alcance, tinha alguma coisa que, assim como você no início viu, meu filho tem algo, tinha alguma coisa no seu coração também dizendo, deve ter alguma coisa que se possa fazer. Sim, porque logo que ele depois foi diagnosticado e que a gente começou o tratamento, ele começou com medicação, porque nessa altura a hiperatividade já tinha saído do controle. Né? Ele já estava assim, um foguete, de não parar sentado 1 segundo. Né? Então, o médico falou, olha, seu filho tem autismo e nós vamos medicá-lo para... controle, né? Para controlar esses sintomas, e principalmente agora a hiperatividade. E você vai fazer um tratamento multidisciplinar com ele, né? Num centro, ou numa clínica, ou numa escola, algum lugar que tenha psicólogo, fono, terapia ocupacional e tal. E é isso que pode ser feito e que deve ser feito. Não há outra alternativa. E foi isso medicação que você fez. E terapia. E foi isso que eu fiz durante 10 anos. Durante 10 anos. E aí, o que aconteceu? Que daqui a pouquinho a gente vai já, não sei daqui quanto tempo, mas a gente já vai estar entrando já no nosso primeiro intervalo, que eu vou reservar o segundo bloco só para a gente falar da parte de alimentação. Então, eu queria justamente que a Cláudia fechasse com vocês, para vocês entenderem um pouco esse roteiro. Então, até então... Você fez tudo que estava a seu alcance, tudo que foi possível, e o Maurício estava no limite, assim, digamos, mais do que aquilo era impossível conseguir. Ele estava no melhor que ele conseguia ser e que vocês podiam proporcionar dentro de uma medicina tradicional, convencional, e do que estava, assim, disponível, entre aspas, no mercado, né? Isso, porque os médicos, quando eles te indicam o tratamento, eles falam, não há cura. Não tem cura, né? Mas pode ser controlado. É controlável, é tratável, né? Tá. E o tratamento seria remédio e terapia. Tá certo. Aí, o que aconteceu que de repente mudou tudo isso? O que aconteceu é que mesmo ele estando com remédios e terapias,
ele foi piorando. Mesmo assim ele piorou. Ele não ficou, digamos, ele não se manteve nivelado assim. Não, ele não controlou e foi nem piorando. teve ganhos. Entendi. Ele foi declinando. Perfeito. Isso muito suavemente ao longo desses 10 anos. Cada hora aparecia uma coisinha. Então, assim, o que apareceu logo de início? Hiperatividade extrema. Pode falar? A hiperatividade extrema e a perda da fala. Certo. Logo de cara. Aí depois começou... ele perdeu a noção do perigo. Perdeu a noção de perigo, gente. Então ele, com 7 anos, eu não podia mais andar com ele na rua. Certo. Sem andar de mão dadas com ele. Porque ele podia sair correndo. Entrava na frente de carros, ele não estava nem aí se era carro. Não, perdeu a noção, né? Aí depois começou a se auto-agredir. Porque eles se mordem, né? Sim. Ele começou a se auto-agredir, depois perdeu o controle motor. Então ele tinha muitos espasmos motores e vocais, ele ficava emitindo sons e gritos o dia inteiro, da hora que acordava, a hora que ia dormir. Então, assim, coisinhas que foram se acumulando ao longo desses 10 anos e que chegava para o médico e falava, mãe, autismo é assim mesmo. Bom, só que teve o seguinte, acontece que a Cláudia, que não ficou parada, porque tinha uma vozinha interior, né, falando assim, não, tem uma coisa para ser feita assim, e colocou na frente dela uma situação que nós vamos estar conversando agora no segundo bloco e que vai justamente entrar naquilo que você que está nos ouvindo e que acompanha tanto o programa Mais Saúde, vai poder inclusive usar como referência no seu dia a dia. Nós vamos já para o nosso intervalo e voltamos em seguida, hoje com esse programa maravilhoso, falando com a Cláudia Marcelino do Rio de Janeiro, que veio aqui para o São Paulo, está aqui nos nossos estúdios da Rádio América para todo o Brasil. Ela, autora do livro Autismo, Esperança pela Nutrição. Mais Saúde. Rádio América, AM 1410. Há um sonho realizado, grande obra de Deus Pai, da vida para os filhos seus, amar, sorrir, louvar e ser feliz. Mas os homens insensíveis sempre querem decidir quem tem direito a viver ou quem está condenado a morrer. Grito silencioso de órfãos inocentes, em nome da liberdade, assassinados em ventre. Relações irresponsáveis fazem da vida
Estamos apresentando Mais Saúde. A Rádio América não para de evangelizar para levar você a uma experiência nova com Deus. Durante toda a nossa programação, você confere palestras, formação, notícias, música católica de qualidade e muito mais. Então você já sabe, se alguém perguntar... Que rádio? Eu ouço a Rádio América. Rádio América, AM 1410. Uma canção nova em sua vida. Eu tive a honra de caminhar com jovens firmes na fé. Eu vi multidões cantando com alegria na chuva e no sol escaldante. Eu carreguei a cruz venerada por milhões de jovens de todo o mundo. Eu vejo as bandeiras das nações acenando para o vigário de Cristo. Eu viajo milhas e descanso em sacos de dormir pela minha fé. Eu sou um jovem peregrino nessa jornada. Você me acolheria? Jornada Mundial da Juventude, Rio 2013. Participe também dessa emoção. Acolha os peregrinos em sua casa e faça milhões de amigos. Informe-se em sua paróquia ou acesse www.rio2013.com. Ajudai-me a vencer os desafios próprios da juventude para que minha vida seja entregue sem reservas a Jesus Cristo. Beata Chiara Luce Badano, intercessora da Jornada Mundial da Juventude, rogai por nós. Conheça os santuários marianos com a Canção Nova e a Obra de Maria. Para você que sonha um dia, tem o desejo de fazer um dia essa peregrinação aos santuários marianos, é algo lindo, fantástico. Saída dia 1º de junho. Presença de Padre Bruno da Canção Nova. A gente se sente uma pessoa o quê? Livre. Informações, ligue 12 31 86 20 55. É mais que viagens, é um encontro com Deus. De segunda a sexta, 11 da manhã. Momento de fé e oração. O amor vencerá. Sintonize. América. 12h29. Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em 1984. Queridos jovens, Cristo chama, Cristo quer andar com vocês. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens. O testemunho de João Paulo II foi muito importante para a minha vida, né? Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. Rádio América no Facebook. Fanpage Rádio América Canção Nova. Rádio América no Twitter. @AméricaCN. Envie seu torpedo para o número 49400 da seguinte forma: CNSP, espaço e a sua mensagem. Estamos apresentando Mais Saúde. Estamos voltando aqui com o programa Mais Saúde, que hoje está esse show, né? Estamos entrevistando a Cláudia Marcelino, que é mãe do Maurício. Maurício que, se você está sintonizando agora, Maurício que teve um comportamento até 5 anos, poderíamos dizer absolutamente normal aos olhos do mundo, mas a mãe achava que tinha alguma coisa até que foi diagnosticado autismo. E dos 5 aos 16 anos, o Maurício, que era uma criança que se comunicava, brincava, interagia com todo mundo, de repente perdeu a fala, ficou mudo, fazia apenas menção ao nome de mãe, coisa que ele fez dos 5 aos 16 anos, só que ele começou a desenvolver uma série de comportamentos típicos do autismo e que são complicados para conviver no dia a dia, né? Quer dizer, não foi fácil, né? Muito difícil. Agora, Cláudia, compartilhe conosco o que aconteceu para ter essa virada na sua vida e na vida do Maurício. Quando foi nessa fase dos 16 anos, ele chegou com todos esses comportamentos que eu já tinha dito antes, né, acumulados, e ele perdeu mais ainda o brilho do olhar, né, ele ficou muito vago, aquele olhar muito vazio, e começou a babar, do nada,
de uma hora para outra, né? E aquilo me apavorou demais, né? Que eu estava na porta da fase adulta e sem saber o que eu ia esperar com aquilo, né? E nessa mesma época eu comecei a ter acesso à internet. Foi só em 2006 que eu comecei a ter computador em casa. Até antes eu não tinha. E que também não era tão comum, né? Não era. E eu passei a ter computador em casa e comecei a mexer, né? E vamos ver o que a internet, o que esse mundo novo pode me trazer. E aí eu descobri grupos de pais com crianças, né? Com filhos com autismo. E entrei nesses grupos para bater papo, né? E comecei a ouvir deles essas questões de outras formas de tratamento que eu não tinha feito com meu filho até então. E uma delas era a questão de dieta, né? Que eu fiquei totalmente assim... Caiu teu mundo, né? Nossa, porque... e boiando, né? Eu não sabia de absolutamente nada. Eu era perdidíssima, né? Cláudia, quando dizem pra você assim, vai ter que tirar o leite e vai ter que tirar o glúten, você no mínimo deve ter dito, bom, o que sobrou, né? Exatamente. Não, e mais, né? Leite, glúten, e falavam dos químicos também, produtos industrializados e tudo. Aí eu falei, nossa, meu filho vai viver de luz, né? Vou daqui a pouco. Não, lembrando, plantar ele no quintal e fazer fotossíntese. Né? E não esquecendo que a Cláudia, gente, banqueteira. Mas banqueteira do quê? De bolo, de doce, de docinho, de festa. Tudo de que não croquete, podia, de eu tinha dentro de casa. Refrigerante, quer dizer, na realidade o Maurício tinha acesso a toda essa alimentação. Livre. Acesso livre. Olha. A mão dele, a hora que ele quisesse, o tempo que ele quisesse. E aí, o que foram os itens que você viu que você deveria modificar na alimentação do Maurício? Essa coisa toda formou um turbilhão, né, na minha cabeça, mas eu já não tinha mais o que perder, né? Eu já tinha feito o que eu podia fazer e meu filho estava no estágio que estava. Aí eu pensei que, poxa, se eu não mudar o meu caminho, eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Perfeito. Então eu abri mão de tudo, eu falei, vou parar, né? Parei de trabalhar, fui avisando os clientes, parei, eu falei, chega. E vou cuidar dele agora, vou mudar, vou fazer uma tentativa, não tenho o que perder, né? É meu filho. E como foi a reação da família? Nossa, falou que eu era louca, né? E que é super difícil, né? Mudar a alimentação. Gente, comida é algo assim, tão assim, que tá enraizado na pessoa, né? É muito... Mudar comportamento alimentar é a coisa mais difícil que tem. E todo mundo ficava questionando o tempo inteiro, por quê? Mas por quê? Coitadinho. Não pode, mas nem um pedacinho. Nem um pouquinho. Eu digo, um pouquinho de veneno pode, um pouquinho de arsênico. Um pouquinho, foi um pouquinho de pecado, pode. Quer dizer, aí quando eu falo assim, o pessoal entende um pouco melhor. Mas coitado, mas não pode, não pode. Olha, teve épocas assim muito difíceis, muito complicadas. E o que você fez? Você retirou principalmente os alimentos, o leite, mas por conta, gente, não da beta-lactoglobulina, que é uma grande proteína do leite, que nós humanos não temos uma enzima, que só o bezerro tem, né? E que é de difícil digestão. Para o autista, tem um problema muito sério numa outra proteína chamada caseína. E que, para quem não sabe, caseína diminui o número de receptores de LDL no fígado, viu? Quer dizer, então ainda por cima aumenta os níveis de colesterol, porque tem um monte de estrago, né? E uma delas é isso. Agora, para o autista, é a caseína do leite que é o problema e o glúten que está onde? No trigo? No trigo, na aveia, na cevada, centeio e no malte. Perfeito. No malte derivado do trigo. Exato. Porque às vezes tem produtos com malte de arroz, mas aí não tem problema. Aí não tem problema. E aí, no caso da aveia, a aveia é por contaminação cruzada? Ou é porque ela tem, de fato, glúten? Isso assim, diverge muito, né, as opiniões. Então a gente Mas a gente exclui, tira. Até porque tem outros alimentos que podem entrar no lugar da aveia sem causar prejuízo nenhum. Agora, por que retirar esses alimentos? Então, resumindo, o problema, a criança autista, ela tem um problema no intestino muito sério de uma chamada desbiose, né? Quer dizer, um desequilíbrio das bactérias. E tem muito fungo, não é? É uma rede, né? Vamos dizer assim, uma série de coisas
que podem ir acumulando e dificultando, né, o trabalho do intestino, né, em geral. E aí faz assim uma tremenda de uma encrenca que, resumindo, gente, o glúten e a caseína, eles passam a ser fermentados no intestino e formam uma coisa que a gente chama de caseomorfina ou gluteomorfina. Jesus, o que é isso? São simplesmente substâncias que parecem morfina, que se ligam a receptores cerebrais e que modificam o comportamento não só do autista. Por isso que eu digo, não é só o autista que tem uma mudança de comportamento. Tem muita criança hiperativa que quando a gente tira o leite e o glúten, você tem uma diferença de comportamento maravilhosa. Muito paciente com depressão também melhora. Então, eu digo que o que você fez foi nutrição funcional. Basta ter um intestino permeável para essas proteínas caírem na corrente sanguínea. Que vão atingir o cérebro e provocar um estrago danado. Né? Só que não é só isso, né? No seu livro você inclusive fala coisas que enriqueceram muito para mim, nutricionista, porque você fala, bom, a soja, eu tô careca de falar aqui que soja, gente, só fermentada ou coagulada, né? Esse negócio de soja a gente tem visto muita alergia, né? Exatamente. Agora, os contaminantes ambientais, complicadíssimo, corante, conservante, quer dizer, tudo aquilo que a gente fala do resgate de uma alimentação o mais próximo da natureza possível, né? Agora, você também fala de outros alimentos interessantes, né? O que no todo você, pro Maurício, retirou além disso que nós conversamos? Eu procurei fazer uma alimentação que retirasse a parte industrializada, né? Então, quando a gente pega uma caixinha que tem lá aqueles códigozinhos todos e... um monte de coisa que você não pronuncia, que você nem sabe o que é. Não sabe e tal, então essas coisas eu procurei tirar, né? Continua comendo, não sou totalmente radical não, até porque não dá, já a vida moderna, a prática nossa não dá para ser totalmente radical. Nos industrializados. Sim, e só nos industrializados. Então ele consome assim alguma coisa, mas tipo 1% do que se consumia antes, né? E você começou a ver diferença no comportamento dele quanto tempo depois? Olha, com 6 meses o meu filho voltou a ter o brilho no olhar. Em 6 meses o olhar já começou a voltar. Mudou, ele assim, você consegue ver através de fotos. Olha que bárbaro. É uma coisa tão bacana que... Você tem um blog, não tem? Tenho. Você tem essa documentação toda no blog? Tenho. Qual é o seu blog, Cláudia? Dieta SGSC. Gente, SGE, sem glúten, e SC por causa de sem caseína. Isso. Tá. sgsc.blogspot.com. Blogspot. Gente, vocês também podem entrar no blog do Mais Saúde, blog.cançãonova.com/mais saúde, que nós vamos estar com lógico, como sempre, o resumo e colocando todas as direções para vocês localizarem a Cláudia, e-mail, blog, tudo, para que vocês possam tirar suas dúvidas.